Fala rapaziada, bora ver aqui o vídeo do Marcelo Beckler, que tem suas polêmicas recentemente, mas entende de bola, entende dos bastidores. Ele vai falar sobre os bastidores do Neymar, do PSG, da ida dele pro PSG. O que que aconteceu? Vamos ver junto aqui, partiu. Fala aí, meu povo. Eu Ó, os bastidores da pior decisão da carreira de não Neymar. faço a menor ideia do que vai acontecer aqui, tá? É a primeira vez que eu vou fazer aqui no canal um vídeo contando uma história. Vou contar a história da saída do Neymar do Barcelona, detalhes da transferência, de como que foi a apuração, a notícia, a repercussão que teve depois, né, tanto para o jogador como para o Barcelona também, as consequências que tiveram a saída do jogador do Barcelona, tanto para ele como para o clube também. Claro que isso daqui vai ser um vídeo, como eu sempre faço com vocês, que é ligar a câmera e falar. Se fosse aqui o canal do Por Onde Andrei, seria bem melhor, porque o trabalho de pesquisa e de edição do Andrei é excelente. Se fosse o Vogalizando a História com a edição do Marco e o Vogel também organizando, também seria bem melhor, mas vai ser do meu jeito. Então não sei exatamente o que vai sair daqui. Se vocês gostarem, eu posso fazer outros vídeos desse, sobre a saída do Messi do Barcelona, sobre a notícia da não contratação do Mbappé pelo Real Madrid também, que a gente deu em 2022, e acabou se concretizando, né? Ele vai para o Real Madrid só depois. Entrevista com Piquet, enfim, algumas coisas que foram acontecendo que eu já contei essas histórias aqui e ali de algumas formas, mas eu acho que eu nunca contei do meu jeito, né? Ligar a câmera e falar com vocês. Então, depois vocês me falem se vocês gostaram ou não. Deve ser um vídeo longo para contar toda essa história por aqui. Primeira coisa, por que o Neymar quis sair do Barcelona? Todas as histórias que eu vou contar aqui, tudo que eu falar, vão ser coisas que me disseram, que eu apurei, que eu escutei, e que nunca foram desmentidas. Então pode ser que daqui a pouco que o Neymar mesmo um dia conte a história de versão diferente e tal, e seria ótimo se tivesse mais personagens contando essas histórias. É porque o Neymar nunca falou disso, né? Abertamente. Eu nunca vi ele falando do motivo real dele ter escolhido ir pro PSG. O que eu ouvi foi que aquela remontada em cima justamente do PSG, e as histórias de Barcelona e PSG se cruzam várias vezes, que aquela remontada em cima do Paris Saint-Germain, que o Neymar foi o grande protagonista daquele jogo, né? Depois que estava 3-1, ele bate a falta do 4-1, ele bate o pênalti do 5-1, ele faz o cruzamento do 6-1. É o grande jogo, acho que, da carreira do Neymar. E depois do 6-1, o Messi vai para a galera, sobe em cima de uma placa de publicidade, tem uma ótima foto do Messi ali, aquela foto roda o mundo, o Barcelona publica aquela foto no Camp Nou, e aquilo ali teria feito o Neymar perceber que no Barcelona ele sempre seria coadjuvante. Não era nada com ou contra o Messi, era algo dele perceber que naquele clube ele não teria o mesmo destaque do que se ele fosse buscar um clube só para ele. Logo depois daquilo tem uma data FIFA, o Brasil vai jogar contra a seleção do Paraguai, se não estou enganado, em Porto Alegre, e o Neymar fala no vestiário com os jogadores do Paris Saint-Germain que o desejo dele era sair. Ali tinha Marquinhos, tinha Thiago Silva, jogadores do PSG, e ele teria falado ali para os caras para apressar o Maxwell, que era já diretor do Paris Saint-Germain, para que o Maxwell visse uma forma dele jogar no PSG. Isso era março, e o Maxwell teve algum tempo para formalizar uma proposta para o Neymar, para ver... Cara, pior que o Neymar, ele já disse que o motivo dele não ir pro PSG não foi. O motivo dele ir pro PSG não foi querer ser campeão, querer ser o bola de ouro, né? Assim, ele já disse que, pô, não foi esse o motivo. Tanto que até o Messi já falou pra ele que, pô, posso fazer você ser o bola de ouro aqui no Barcelona. O Neymar disse que não é esse o motivo. Assim, um dos motivos que eu vi ele dizendo foi já em entrevista que era jogar com os brasileiros. E o Beckler tá confirmando aqui, que ele falou com os brasileiros de fato. Eu acho um motivo, assim, eu acho interessante, eu acho que deve ser um dos fatores, mas não o principal. Deve ter vários outros fatores pra tu, pô, tomar uma decisão assim gigante como essa de sair do Barcelona para PSG. Esse lance de ter brasileiro tem que ser, eu acho que um fator pequeno, eu acho. se ele queria ou não, até chegar julho e a gente ter essa situação já bem definida na cabeça do Neymar. Eu fico sabendo da notícia no dia 17 de julho. O Barcelona tinha acabado de começar a sua pré-temporada e o Neymar estava brincando no vestiário, falando que ele ia sair, que ele ia para o Paris Saint-Germain, que ele ia viajar para os Estados Unidos para a pré-temporada no avião do Barça, ia voltar já no avião do PSG. E como eu tinha algum conhecimento ali no vestiário do Barcelona, tinha gente ali que eu conhecia e era de confiança, me falaram isso, que isso ia acontecer, que o Neymar estava brincando, mas que conhecia o Neymar e que ele estava brincando, falando sério. Pô, mó doideira, mano. O Beckler, assim,
Porra, tu tem a informação de fontes dentro do Barcelona que o Neymar tá brincando, tá gastando ali, pô, chegando pro Messi falando, porra, Messi, pô, não vou nem treinar, mano, já já eu tô treinando no PSG. Aí o cara lá de dentro escutar, falar, aí, o Beckler, tá acontecendo isso, isso, isso. Porra, o Neymar tá aqui de sacanagem falando que vai pro PSG, não sei o que, não sei o que. Pode falar pro pessoal aí do Brasil que é verdade. Então, tipo assim, porra, tu vê a moral do Beckler, né? O vagabundo critica, mas que ele tem moral, ele tem. E, porra, imagina, o Neymar gastando isso e o técnico lá, porra, o técnico deve ter ficado puto, né? E eu fui atrás dessa notícia. E um dos fios para puxar ali era o Daniel Alves. Me deram essa dica: olha, se você souber do que aconteceu com o Daniel Alves, você vai saber do que aconteceu com o Neymar. E aí eu conhecia também pessoas próximas ao Dani Alves, que tinham jogado em Barcelona, tinha um restaurante muito perto de onde eu morava, inclusive. Ele era sócio de um restaurante ali do Alquimia Fogo, se eu não estou enganado, muito perto de onde eu morava. E o que me falaram é que o Dani Alves tinha tudo certo com o Manchester City, mas que já tinha inclusive feito uma reunião com o Guardiola em Barcelona, tinham apertado. Porra, mané, por que que o Neymar e até o Daniel Alves, né? Na época não foi pro City, mano. Porra, o Neymar no City, cara, ia ser muito pica, mano. Ali em 2017, porra, porque foi a época que o Guardiola chegou e teve aquele boom, né? Pô, ganhou a Premier League, depois ganhou a Champions. Mas, porra, porque o Guardiola já queria o Neymar no tempo de Bayern de Munique, né? Quando tava no Bayern e o Neymar tava pra ir assim pro Barcelona. O Guardiola queria ele. Então, porra, seria foda, mano. Seria foda o Neymar no City. Das mãos, mas que o Neymar pediu para o Dani Alves ir para o Paris Saint-Germain, jogar com ele e não ir para o Manchester City. Isso teria acontecido, inclusive, essa conversa do Dani Alves com o Neymar, na viagem dos dois para o casamento do Messi, que aconteceu no final de junho de 2017, na Argentina. Eles viajaram num avião privado do Brasil para a Argentina, tinham conversado ali e o Neymar tinha convencido o Daniel Alves a furar com o Manchester City e acertar com o Paris Saint-Germain. Uma semana antes da gente dar a notícia de que o Neymar ia para o Paris Saint-Germain, o Daniel Alves foi apresentado no PSG. O PSG fez uma camisa amarela, acho que o Daniel Alves usou a número 30, porque era o 30º brasileiro a jogar com a camisa do Paris Saint-Germain. Teve toda uma festa envolvendo Brasil e PSG, porque era mais um brasileiro chegando por lá. Então casava a história que eu já tinha escutado do Neymar tá falando no vestiário que Mano, por que o Daniel Alves escolheu ir pro PSG ao invés do Manchester City, mano? Não faz sentido nenhum, cara. ia pro PSG e dele ter conseguido convencer o Dani Alves a desfazer o que ele tinha com o Manchester City. Não era só conversa de corredor ou fofoca que eu tinha escutado, eram pessoas, inclusive, que estavam mudando a sua vida, que iam para Manchester, que foram para Paris e tal, então tinha realmente muita consistência naquilo ali. Eu falei com o pessoal do Esporte Interativo na época, né, hoje TNT, com o meu chefe Vitor Costa, com o Diego Vieira também. Eu falei, olha, a gente tem isso daqui, eu peguei de duas fontes diferentes, que inclusive não foi nem perguntando só para ter confirmação, foi fazendo outras perguntas para que não fosse sim ou não, porque aí você pode ficar mais, né, no sorte ou azar. Então a gente tem isso daqui. Acho que vale a pena a gente dar essa notícia. Como a gente tinha apurado de duas formas diferentes e tal, eles falaram, pô, você tem certeza? Tem alguma coisa assinada e tal? Eu falei, não, até onde eu sei, não tem nada assinado, tem essas conversas aqui e depois a gente vai ver que essa história vai se desenvolver a ponto de por que não tinha nada assinado e o que aconteceu. A gente deu a notícia no dia 19 de julho, se eu não estou enganado, uma terça-feira, acho que dia 18, dia 16 foi um final de semana, eu fiquei sabendo no dia 17, acho que a gente deu a notícia no dia 18 de julho, foi alguma coisa assim. E aí o Barcelona ia viajar para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada. Pô, mano, eu lembro daquela pré-temporada, Neymar amassando no Barcelona. E outra, o Beckler pra chegar na TNT e falar, pô, tem essa notícia aqui, vamos falar que o Neymar vai pro PSG, mano. Tem que bancar, mano, tá ligado? Imagina, pô, fake news absurdo chegar e falar isso. Aí o Neymar vai pro City, ou continua no Barcelona. Eu lembro que o Jordi Mestre, que era o vice-presidente do Barcelona, disse que ele tinha 200% de certeza de que o Neymar não sairia, ou ele tinha 100% de certeza de que não sairia. Eu participei de um programa de rádio e falei, eu tenho 200% de certeza de que ele sai, porque logo depois que eu dei a notícia, outras pessoas vieram falar comigo, falaram, olha, eu já tinha escutado também isso, conheço gente muito próxima do Marquinhos, e teve essa conversa lá na seleção brasileira. Depois eu fiquei sabendo de outras coisas que me deram ainda mais segurança de peitar, por assim dizer, né, dirigente do Barcelona, falar, não, assim, eu sei
que ele sai. E de fato o Barcelona estava surpreso naquele momento com a possibilidade da saída do Neymar, porque ele tinha renovado o contrato em 2016, feito um contrato até 2021, o Barcelona já tinha pagado parte das luvas, né, que é o prêmio por assinatura, tinha que pagar ainda em julho. Caraca, mano, ele ia ficar até 2021 no Barcelona, mano. Mano, caralho, não é possível, mano. Por isso que o nome do título é esse. Pior decisão da carreira de Neymar. Segunda parcela daquilo ali, que eram 26 milhões de euros, e o Barcelona foi vendo, à medida que o tempo foi passando, que o Neymar de fato poderia sair, e que ele não dava nenhuma amostra pública de que ia ficar e que nada acontecia, tanto que o Barcelona não pagou esses 26 milhões de euros para o Neymar. Se o Neymar tivesse saído do Barcelona antes de julho, ele não receberia isso, então o Barcelona entendeu que já estava tudo certo com o Paris Saint-Germain e não pagou. É engraçado pensar que, de alguma forma, eu posso ter sido responsável por Neymar ter deixado de ganhar 26 milhões de euros. Depois ele chegou ali no acordo com o Barcelona, é confidencial, a gente não sabe quanto que o Barcelona pagou para ele, o que ele pagou para o Barcelona, porque o Barcelona também acionou o Neymar na justiça por conta de uma tributação indevida que o Barça teria feito ali e tal. Enfim, foi nesse contexto. Nesse período nos Estados Unidos, a gente ficou sabendo que ele tinha essa luva para receber, então que ele iria treinar com o time, fazer os amistosos com o time, que nada ia mudar. Ele tinha ainda um compromisso com a Replay, que é uma marca de roupas na China para fazer vinculado ao Barcelona, então que ele tinha que cumprir tudo que ele tinha que cumprir com o Barcelona até 31 de julho, porque aí o Barça tinha que pagar para ele esse valor de 26 milhões de euros e depois ele poderia assinar com o Paris Saint-Germain. Caraca, mano, então tipo assim, o Neymar tava fechado com o PSG, o Barcelona pagou 26 milhões de euros, frisando que o Neymar ia continuar até 2021. Aí, assim, essa luva é durante até 2021. Aí o Neymar vai e fala que vai pro PSG. Ou seja, os caras pagariam a multa à toa, a luva, né? A luva à toa pro Neymar, porque ele não continuaria no clube. Isso se arrastou bastante, o Barcelona não pagou, o Barcelona acabou depositando em cartório esse dinheiro. Se o Neymar ficar, a gente paga, se ele sair, esse dinheiro está em cartório, depois um juiz vai entender o que vai fazer com isso. No meio desse caminho teve o famoso se queda do Piqué. Eu já sabia que o Neymar estava sob muita pressão dos jogadores, eles estavam tentando convencer ele a ficar no Barcelona, e um domingo à noite, amistoso de pré-temporada e tal, não sei o quê, tem ali um dia de folga, eles estavam no bar do hotel, o Piqué tira a foto com o Neymar, e era um blefe do Piqué, falando que ele ficava. Ali eu tinha a ideia de que o Neymar ficaria no Barcelona, de que era uma forma de anunciar, sem precisar fazer muito, até sem precisar colocar na boca do Neymar, que ele teria negociado com o Paris Saint-Germain, mas toda a certeza que eu tinha antes era baseada em vários relatos, mas principalmente o jogador é muito leal a outro jogador. Então se ele falou para o Dani Alves, vai para o Paris Saint-Germain que eu estou chegando, eu achava que ele não ia romper com o Daniel Alves. Achava que eu tinha de mais forte. Foi grudar com o Daniel Alves, né? Deu nisso, né? Aí. Disso tudo, vai acabar a bateria do meu microfone. O que eu tinha de mais forte disso tudo era a relação dele com o Daniel Alves. Deixa eu trocar isso daqui. Vou trocar. Aí, beleza. Então, a gente partiu do ponto da lealdade dele com o Daniel Alves e depois a história foi ganhando mais consistência, mais apuração da nossa parte. Mas naquele domingo à noite, com se queda do Piqué, o que eu pensei foi, bom, aqui os caras dobraram ele decidiu ficar, é um clube que ele tinha muito carinho também, o Barcelona, ele queria sair do Barcelona por essa questão do protagonismo e também porque ele estava se sentindo um pouco sozinho, vários brasileiros tinham saído, só tinha ali, acho que o Douglas e o Rafinha Alcântara. Pô, mas aí caralho, mano, tinha o Messi e o Suárez com ele, mano, tava se sentindo sozinho aonde, cara? Então ele tinha decidido sair por conta daquilo, mas quando ele se viu mais querido, ele decidiu ficar. A minha fonte principal do vestiário do Barcelona não estava com eles naquele momento, só foi encontrar com eles na segunda-feira. E ele falou, cara, aquilo ali foi um blefe do Piqué, não leva a sério, ele está tentando jogar também com a imprensa, com a opinião pública, com colocar mais pressão ainda em cima do Neymar, então não leve isso a sério. Mas foram horas ali, foi uma noite bem difícil para mim pessoalmente, porque eu pensei, caramba, eu apostei tanto nessa informação, eu achava que ela era tão certa e tinha tantas partes confirmando,
E agora parece que vai tudo por água abaixo. Era o mais perto, inclusive, de um cancelamento que eu já tinha passado. Vejam só vocês, por conta dessa informação. Tem algo que é importante dizer aqui, esse convencimento que o Piquet tentou fazer com ele e ele convenceu o Daniel Alves, toda a saída do Neymar do Barcelona passou por ele e não pelo pai. Foi ele, Neymar, que quis sair, ele que quis ir para o Paris Saint-Germain, e a partir daí o trabalho do pai do Neymar era conseguir as melhores condições para que isso acontecesse. Receber a multa lá do Barcelona, as luvas, como que é receber do Paris Saint-Germain, como que seria a vida em Paris depois. Mas o pai do Neymar é muito vilanizado nessa história e em várias outras. Nessa história daqui, pelo... Não tem culpa o pai do Neymar. O pai do Neymar mesmo disse que, porra, queria que ele tivesse ficado no Barcelona. Falou no documentário do Neymar, eu acho. Ou alguma entrevista aí. O pai do Neymar disse, pô, queria que meu filho tivesse ficado no Barcelona. Mas o Neymar quis ir. Aí o jogador que decide, no fim das contas, né? menos, eu não vilanizo o pai do Neymar. Uma vez que o jogador decidiu ir, o pai, empresário dele, viu o que era o melhor para ele fazer. Mas quem decidiu sair, quem decidiu para o Paris Saint-Germain, quem queria ser mais protagonista e não ser um coadjuvante, quem queria ser mais Batman do que Robin, foi o Neymar. E aí, em agosto, já tinha passado esse período com o Barcelona, ele já tinha cumprido todos os compromissos dele até 31 de julho, e ele entendia que o Barça também devia cumprir todos os compromissos até 31 de julho e pagar os 26 milhões de euros. Ele voltou para Barcelona, buscou as coisas dele, acertou com o PSG, e no dia 3 ele foi anunciado como jogador do Paris Saint-Germain. O que é o maior erro da carreira do Neymar? Ele saiu do Barcelona porque queria mais protagonismo, porque queria um outro clube e tal, eu até posso entender. Por mais que eu ache que é o estilo de jogo que mais combinava com ele, era a liga que mais combinava com ele, e jogar ao lado de Messi e Suárez eram os companheiros que mais combinavam com ele também. Então me parece uma decisão ruim. Eu consegui entender do ponto de vista do querer protagonismo e tal, realmente no Barcelona seria difícil. Mas, pô, cara, esse lance do querer protagonismo, não dava pra querer protagonismo num time de elite da Premier League, por exemplo? Não digo nem, por exemplo, italiano, porque Juventus ali, Milan, é um pouquinho fraco, mas protagonismo, você poderia buscar o protagonismo no City, né? O protagonismo ali no Arsenal, no United, porra, tá ligado? No Chelsea, mas você vai no PSG, que, pô, se você não conquista a Champions League, é fracasso, porque o campeonato francês sempre conquista. É até batido falar, porque todo mundo sabe que se não conquistar a Champions League lá, os caras vão massacrar. Então o Neymar, se não conquistasse, ia ser fracasso lá. Então, é difícil. Porque no final das contas é claro que o Messi acabava puxando tudo isso. Ele foi para o Paris Saint-Germain, que até a chegada do Luiz Henrique, há 2, 3 anos, e o casamento ali do Luiz Henrique com o Luiz Campos, era um clube sem nenhum tipo de hierarquia, era um clube que começava a casa sempre pelo telhado e não pela fundação, tanto que não tinha uma hierarquia definida entre Neymar, Cavani, quem seria o protagonista do time ali e como que a coisa funcionaria, começou tudo muito mal. Em outubro de 2018, tinha acabado de chegar o Neymar lá, de 17, ele tinha acabado de chegar. Ele vai para uma entrevista coletiva da seleção brasileira e abandona a entrevista chorando, muito abalado. Era um jogo contra o Japão, que seria disputado na França, inclusive. Ele estava muito abalado, ele já estava ali arrependido do que tinha feito, não estava gostando da vida em Paris, não estava gostando do clube, não estava gostando... Caraca, em outubro, eu nem lembro disso, em outubro de 17 ele já estava arrependido, aí é foda, né? Gostando da liga, estava tudo indo muito mal para ele. Um dos motivos que ele quis ir, segundo me falaram, é que ele teria o ano menos exigente, ele não queria a pressão do Barcelona e ter que estar concentrado o tempo inteiro em futebol como o Barcelona exigia. Pô, mas aí ele tinha 25, 26 anos, ele já não queria tanta pressão assim, pô, meio que começo barra metade de carreira. Eu acho que ele tomou essa decisão por vários motivos, foi isso, menos pressão, foi querer protagonismo, querer jogar com os brasileiros, ganhar mais dinheiro, foram vários motivos, não foi um motivo único que fez ele ir pro PSG. O Barcelona está sempre disputando uma liga contra o Real Madrid, então todo final de semana é muito importante, qualquer tropeço pode ser decisivo, e no Paris Saint-Germain ele teria um pouco mais de tranquilidade durante a temporada para não jogar sempre a 100%, e quando chegasse a Liga dos Campeões, o mata-mata, ali sim o Neymar
daria tudo de si para tentar as conquistas. É um pensamento, não sei se é verdade ou não, né? Mas foi o que me falaram, e tudo aqui é o que me falaram. É um pensamento difícil de se ter, né? Vou sair de um clube porque ele é exigente demais, porque a liga é exigente Pô, com 26 anos o Neymar pensar isso é putaria, né? demais, eu quero me exigir menos, então isso é difícil. Agora, o que é fato é que nas ligas dos campeões, quando realmente ia fazer valer a passagem dele por lá, porque ganhar um ou menos campeonato francês, uma Copa da França ou mais ou menos, não ia mudar a carreira, o patamar dele, era a Liga dos Campeões que iria dar a Liga dos Campeões a esse clube que nunca tinha ganhado, esse clube que não sabia nem como fazer isso, né? Assim, qualquer forma da gente chegar até ali, o Paris Saint-Germain não sabia. E ele deu muito azar com as lesões. No primeiro mata-mata, ele lesionou o metatarso, não jogou. Aí em 2019 ele lesiona o tornozelo, não joga contra o Manchester United. Aí de 2020 ele disputa, tem aquele torneio em agosto lá em Lisboa, e ele faz um bom torneio com o Paris Saint-Germain, né? O jogo contra a Atalanta ele vai muito bem, depois contra o Leipzig vai bem também, chega a final contra o Bayern de Munique, o Bayern ganha. Tinha eliminado o Borussia Dortmund do Haaland antes, feita a comemoração do Haaland ali. Aquela ali ele disputa e o Paris Saint-Germain é vice-campeão. Em 2021 ele tem uma lesão muscular que tira ele das oitavas contra o Barcelona, mas depois ele joga as quartas de final contra o Manchester City. Aí o Paris Saint-Germain acho que cai nas semifinais, né, daquele ano. Ele passa do Bayern nas quartas e cai para o Manchester City nas semifinais em 2021, mas uma lesão muscular que tirou ele de parte do mata-mata e de um confronto contra o Barça. E 2022 tem aquele confronto contra o Real Madrid, que o Messi perde um pênalti no jogo de ida, o Neymar dá assistência para o Mbappé fazer 1-0. Naquele jogo de ida, ele está voltando de uma lesão de quase 3 meses sem jogar, 78 dias fora por uma lesão no tornozelo. Na volta, o Mbappé faz 1-0 e o Real Madrid vira 3. É a sua campanha do Neymar no da Champions League do PSG, né? 1 com aquele gol que teria sido falta no Donnarumma no primeiro gol, que não foi marcada a falta, o Benzema faz 3 gols, Real Madrid passa. E em 2023... ele tem mais uma lesão no tornozelo, não joga mais com o Paris Saint-Germain, né? E fica fora também no mata-mata contra o Bayern de Munique do jogo de volta, né? Acho que o jogo de ida ele chega a participar e ele fica fora do jogo de volta. No total, ele fez 2 gols em mata-mata de Liga dos Campeões com o PSG. Nossa, isso é muito pouco, mano. Caraca, é muito pouco, mano. 2 gols em mata-mata pelo PSG, cara. O que impressiona também é não ter ganho com o Mbappé e com o Messi, né? Mas também tiveram o quê? 1 ou 2 temporadas juntos jogando pelo PSG ali, os 3. Aí é difícil também, né? 2 temporadas só juntos. Mas, porra, 2 gols em mata-mata, pelo amor de Deus, mano. Pô, o Cavani deve ter mais gol que ele no PSG por mata-mata. Até o Dembélé, o Kvara, o Doué, todos esses caras. Não quer dizer que o Neymar sempre jogou mal o mata-mata da Liga dos Campeões. E é muito ruim você ter que fazer um vídeo cheio de disclaimer, né, para as pessoas não interpretarem mal. Não estou dizendo que ele sempre jogou mal, estou dizendo que ele fez 2 gols em 6 anos de Paris Saint-Germain em mata-mata da Liga dos Campeões. Ele foi para o Paris Saint-Germain para fazer a diferença naquele torneio, para ganhar aquele torneio, e ele fez só 2 gols. Contra um gol na ida e um gol na volta, se não estou enganado, daquele confronto contra o Borussia Dortmund em 2020. Então deixou bastante a desejar. Muitas lesões no Paris Saint-Germain, uma liga muito dura, muito física, muito difícil de se jogar para o estilo de jogo no Neymar. Em 2023, ele basicamente sai de cena, vai jogar no Al Hilal, tem a lesão, e até hoje é o Neymar que faz menos do que a gente gostaria que fizesse, né? Essa passagem dele no Paris Saint-Germain, se somar tudo, ele não jogou 50% dos jogos, e aí somando com o Al Hilal e com todo o resto, fisicamente nunca mais foi o mesmo. Então, aquela decisão de sair do Barcelona foi muito difícil, foi muito ruim. Se ele quisesse sair do Barcelona, acho que ele deveria ter ido jogar no futebol inglês, não no futebol francês, mas, sobretudo, acho que ele devia ter ficado no Barça, né? Assim, precisa ser muito sabichão, e eu não sou o mais inteligente da turma de falar que ele devia ter ficado no Barcelona. A saída dele do Barça também foi péssima pro Barcelona. No final das contas, não foi bom para ninguém, né? Não foi bom pro PSG, esportivamente pelo menos, não foi bom pro Neymar e não foi bom pro Barcelona. O Barcelona foi lá e contratou o Ousmane Dembélé, que já era um jogador que o Barça queria quando estava no Rennes. O Dembélé não quis ir pro Barça porque tinha lá Messi, Suárez e Neymar. Ele sabia que não ia jogar, ele foi pro Dortmund, um clube desenvolvedor de jogador. O Barça pagou 105 fixos, mais 40 em variáveis. Essas variáveis foram atingidas. E o Dembélé custou 145 milhões de euros. Eu nunca vi um jogador tão nervoso por estar onde estava. Eu estava na apresentação do Dembélé nos primeiros jogos, ele não conseguia fazer embaixada, ele saía correndo com a bola para fora do campo, ele tropeçava e caía. Ele teve uma lesão muscular logo nos primeiros jogos, dessas gravíssimas,
talvez porque ele tivesse tão tenso, com a musculatura tão travada, que foi dar um passe de calcanhar e se lesionou. Ele não parava de se lesionar no Barcelona, pelo estilo de vida, de alimentação. Não era um jogador de noitada, de festa, de bebedeira, mas era um jogador de muita má alimentação, muito fast food, pouquíssimas horas de sono, porque ficava jogando videogame a noite inteira com os amigos, então o corpo dele não descansava, não era bem nutrido, então ele se lesionava demais. No final, a passagem dele do Barcelona foi um pouco melhor, e aí ele acabou saindo. O Barça gastou ali 145 dos 222 milhões, já era um clube que estava pagando salários altos demais para os jogadores, para o que eram os jogadores. Aí logo depois o Barcelona ainda tentou antecipar o problema da saída de um jogador para fazer a reposição, porque quando o Neymar saiu, todo mundo sabia que o Barça tinha 145 milhões, tinha 222 milhões, então todo mundo ficou mais caro. O Iniesta estava para sair do clube, o Barcelona tentou antecipar, ir lá e tirar o Felipe Coutinho do Liverpool. O Liverpool também endureceu muito, acabou saindo por 160 milhões a contratação do Coutinho. O Barcelona gastou 300 milhões de euros entre Dembélé e Felipe Coutinho para substituir Neymar e Iniesta. Não conseguiu. Era um clube que dependia muito, porque era um clube muito midiático, dependia muito do estádio, do museu, da bilheteria, da venda de produtos na loja oficial, e quando veio a pandemia isso tudo fechou, com salários que o Barcelona estava pagando, o clube quebrou. Ainda teve a contratação do Griezmann antes disso, que também foi uma contratação que, como o Dembélé não estava dando certo, o Barcelona foi lá, pegou o Griezmann do Atlético de Madrid, que já estava adaptado à Liga Espanhola. A questão é que o Griezmann teve a novela de não querer ir um ano, fazer aquele documentário para falar que ficava no PSG, ficava no Atlético de Madrid. E depois, quando acertou com o Barcelona, ele já foi olhado meio de lado por várias lideranças, Messi, Suárez, custaram até que o Griezmann ganhasse a confiança de jogadores importantes dentro do Barcelona, então foi mais 120 milhões de euros gastos que não tiveram retorno. Somando esses três jogadores, Griezmann, Coutinho e Dembélé, 400 e... Pô, eu lembro que veio o Griezmann e na mesma hora veio o Hazard no Real. Era tipo a disputa, qual dos dois vai render mais pelos clubes. No fim das contas foi o Griezmann, né? Mas os dois não deram certo, assim, o que se esperava tanto no Barça quanto no Real. 30 milhões de euros, quase o dobro do que o Barcelona ganhou com a saída do Neymar. Ele, Neymar, nunca foi substituído. O Barcelona não conseguiu substituir o Neymar com nenhum desses três jogadores. Economicamente quebrou o clube, apesar de ter ganhado muito dinheiro, quebrou o clube tentando fazer a reposição. Esportivamente o time não conseguiu achar um substituto à altura. Ficou tão quebrado que o Messi saiu pro PSG, porque o Barcelona não conseguiu inscrever o novo contrato do Messi por conta do fair play financeiro de La Liga. E depois, apesar de ter renovado com o Dembélé, renovou com uma multa baixa de 50 milhões de euros, porque o Dembélé exigiu essa multa baixa no primeiro ano. Paris Saint-Germain chegou lá, pagou a multa. O Dembélé foi para o PSG, substituiu o Neymar, ganhou a Liga dos Campeões, coisa que o Neymar não conseguiu, e foi o bola de ouro daquele ano. Um plot absurdo, né? Neymar saiu do Barcelona, veio o Dembélé, o Neymar era o grande jogador, o Dembélé o cara que tropeçava na bola. Nenhum dos dois fisicamente conseguiu, por motivos diferentes, se justificar. O Neymar saiu do Paris Saint-Germain. Não, e o Dembélé ganhou a Copa do Mundo ainda, ou seja, a carreira do Dembélé, querendo ou não, é melhor do que a do Neymar, pô. A carreira do Dembélé é melhor que a carreira do Neymar. O Dembélé ganhou a Copa do Mundo, pode ganhar uma outra ainda. Ganhou a Champions League. Neymar também ganhou. Dembélé ganhou a Bola de Ouro. Deu a sorte de não disputar na mesma época que o Messi e o Cristiano, mas ganhou. Continua sendo Bola de Ouro. O Neymar tem mais gols, mais assistências, é verdade. Só que os títulos pesam muito, pô. Os títulos pesam muito. E o Dembélé tem mais títulos importantes do que o Neymar. E foi importante, assim, querendo ou não, nas duas Champions League, né? Ele tem mais uma do que o Neymar. Nas duas Champions League do PSG ele foi importante. Na Copa não foi, ali em 2018, mas tava lá, meteu gol. E bola de ouro, porra, arrebentou na temporada que ele foi bola de ouro. O Dembélé foi para lá, o Dembélé conquistou as coisas no PSG e não no Barcelona, que o Neymar não tinha conseguido conquistar. Assim, um plot twist desses que a gente vê que o futebol é muito doido. E assim foi. A saída do Neymar do Barcelona, a chegada do Dembélé, a saída do Dembélé e a saída do Neymar. Rapaziada, comenta aí o que vocês acham dessa decisão do Neymar de ir pro PSG. Eu, assim como o Beckler, discordo dessa decisão. Comenta aí o que vocês acham. É nóis, tamo junto.